E aí galera, tudo certo? Vamos lá, vamos retomar a nossa preparação, nossos estudos sobre a Constituição do Estado. Falamos um pouco sobre os princípios, falamos sobre o Poder Legislativo, vamos entrar agora no Poder Executivo. Vamos para o slide. Do Poder Executivo, o que nós podemos comentar? Iniciando, o Poder Executivo, ele vai ser exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de Estado. Então, a primeira coisa que nós temos para ressaltar é que a autoridade máxima do Poder Executivo, quem exerce de fato o poder, vai ser o governador e ele o fará com o auxílio dos secretários de Estado. Perfeito? Vai substituir o governador no caso de impedimento e vai suceder-lhe no caso de vaga. Percebam que aí existem termos diferentes para situações diferentes. Vai substituir se ele tiver algum tipo de impedimento e vai suceder o governador se houver a vacância, se ele deixar o cargo, se ele renuncia, se ele vier a falecer, são situações diferentes, né? Quem ordinariamente vai substituir o governador ou quem ordinariamente vai suceder o governador? O vice-governador, né? Vamos para o slide. Em caso de impedimentos e ausências tanto do governador quanto do vice-governador, ou se houver a vacância também, serão chamados sucessivamente ao exercício do cargo o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, a linha sucessória do governo estadual é o governador, se ele estiver impedido ou se o cargo ficar vago, o vice. Se houver impedimentos ou vacância de ambos, o presidente da Assembleia Legislativa. Se houver impedimento ou vacância deste também, o presidente do Tribunal de Justiça. Ok? Essa é a ordem sucessória. Ocorrendo a vacância dos cargos de governador e vice-governador nos 3 primeiros anos, perceba que nós estamos falando novamente sobre vacância de ambos os cargos de governador e vice-governador, ou seja, não haverá a possibilidade de eles voltarem a exercer. Se isso ocorrer nos 3 primeiros anos, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Percebam que aqui nós estamos fixando um prazo para a ocorrência do fato. Se houver não impedimento, mas a vacância, se a questão falar que havendo impedimento para o governador e para o vice nos 3 primeiros anos do mandato, far-se-ão novas eleições? Não, vai chamar o próximo da linha sucessória. Se o governador não está, se o vice não está, vem o presidente da Assembleia. Mas se for uma situação de vacância, o governador não está, o vice não está, chama-se o presidente da Assembleia e realiza-se uma nova eleição para escolher novos representantes para o Poder Executivo, ok? Isso nos 3 primeiros anos. E se for no último ano? Vamos para o slide. Se a vaga ocorrer no penúltimo ano, né, no caso, faltando um ano para acabar o mandato, a eleição para qualquer dos cargos será feita 30 dias depois da última vaga, mas nesse caso a eleição vai ser pela Assembleia Legislativa na forma da lei. Na primeira hipótese, se for antes do último ano, vai ser uma eleição direta, em que o povo vai escolher o seu representante. Se for no último ano, e ela vai ocorrer em 90 dias, a Constituição fala. Se for no último ano, aí já é diferente. Ela vai ocorrer em 30 dias no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas essa é uma hipótese muito incomum se houver a vacância, não o impedimento, certo? A vacância, tanto do governador quanto do vice. Vamos agora estudar algumas das atribuições do governador. Quais são as atribuições do governador? Primeira delas, representar o Estado. Então, tanto de forma política quanto de forma administrativa, tanto politicamente quanto administrativamente, é o governador quem representa, quem dá voz, quem cumpre a vontade do Estado. No caso, do povo, né, para o Estado. Ele representa tanto da forma política quanto da forma administrativa. Ele exerce o cargo de administração superior. Ele pode participar e tomar todas as decisões, todos os assuntos que tenham relevância, ok? Outra de suas atribuições, exercer o controle legislativo. De que forma ele exerce o controle legislativo? Através da sanção e através do veto de algumas normas. Tanto a sanção quanto o veto de algumas normas são atribuições do governador. Então, pessoal, tem também a outra hipótese que é prover cargos de chefia e de autoridades. Compete ao governador, ele vai nomear
secretários de Estado, ele vai nomear autoridades, ele vai nomear alguns cargos em comissão no âmbito do Estado, não só nomear como exonerar, né? Se ele pode nomear, ele pode exonerar. Então essa atribuição administrativa de prover cargos de chefia, prover cargos de autoridade, também é competência do governador. Gestão de recursos, galera. O governador ele vai ser responsável por gerir recursos, né? Ele vai ser responsável por tomar crédito, ele vai ser responsável por gerir recursos e automaticamente ele vai estar sujeito às normas que nós vimos anteriormente, quando estava tratando sobre o tema fiscalização. Ele vai estar sujeito à prestação de contas, né? E via de regra essas contas serão tomadas pelo Poder Legislativo através da Assembleia, ok? Vamos a outras atribuições. É o governador quem promove a criação de regiões metropolitanas, conglomerados, aglomerações, tudo isso é o governador quem vai propor. Ele vai propor através de lei a criação desse tipo de regiões metropolitanas, de macro-regiões, micro-regiões. Então é competência do governador fazer isso. Por fim, ele também é responsável pela estabilização constitucional, ou seja, quando há alguma instabilidade entre entes da federação. Tanto ele pode solicitar a intervenção federal, quanto ele poderá decretar intervenção federal no âmbito dos municípios. Lembrando que as intervenções sempre ocorrem do mais amplo para o mais restrito. Então, da União nos estados, dos estados nos municípios. Tanto ele pode solicitar a intervenção federal na forma da Constituição Federal, quanto ele poderá decretar intervenção estadual. Intervenção estadual nos municípios, obviamente, né? A intervenção do Estado nos municípios. Então, esses mecanismos de estabilização constitucional também estão nas mãos, são prerrogativas do governador. Gravem isso, ok? Existem algumas hipóteses em que o governador não vai ter condição de fazer tudo 100% sozinho. Existem algumas atribuições, algumas competências que ele poderá, que são dele, perfeito, gravem isso. São atribuições do governador, mas por lei, ou melhor, pela Constituição Estadual, ele poderá delegar a alguns representantes seus que são os secretários, que juntamente com ele formam a cúpula da administração pública. Que atribuições são essas que são delegáveis aos secretários? Que são dos governadores, mas eles podem delegar. Vamos estudá-las uma por uma. Primeiramente, as atribuições relacionadas à representação política. Ele pode solicitar que o governador pode solicitar que algum secretário seu vá para alguma reunião, participe de algum evento representando politicamente, representando o Estado politicamente, que é uma atribuição do governador, mas ele pode pedir que um secretário vá em seu nome representando, isso é possível. Depois, em algumas hipóteses, a direção superior da administração estadual. Ele pode permitir que seus secretários exerçam essa administração até o limite da delegação. Existem algumas decisões, algumas atitudes, a emissão de algumas normas, a tomada de algumas atitudes que são privativas que ele pode delegar aos seus secretários. Eles também poderão vetar projetos de lei total ou parcialmente. A delegação poderá também incluir o veto de alguns projetos de lei totais ou parcialmente. Qualquer projeto? Não, um projeto que seja uma matéria que tenha afinidade com aquela pasta daquele secretário e que haja uma delegação específica por parte do governo do Estado. Não é qualquer projeto, não é qualquer projeto da matéria com afinidade com a pasta. E tem que haver uma delegação específica. Nomear e exonerar os titulares de cargos em comissão, dirigentes de autarquias e fundações mantidas pelo Estado. Então é possível que o governador autorize que seus secretários eles nomeiem, exonerem esses dirigentes de autarquias, esses cargos que têm um poder maior dentro da administração pública. Ele pode permitir que o próprio secretário escolha e que ele nomeie ou que ele demita, que ele exonere aquele servidor comissionado, ok? É possível também que ele delegue a atribuição de enviar mensagem à Assembleia por ocasião da abertura da sessão legislativa. Não é uma coisa absurda de você imaginar, né? É uma carta, mandar uma cartazinha lá, ele pode passar e delegar isso para algum secretário seu, de planejamento, de fazenda, de administração, enfim. Ele pode escolher algum dos seus secretários e delegar essa atribuição. Também é possível que ele delegue a convocação extraordinária de assembleias legislativas.
ele pode permitir que algum secretário o faça, mas claro, não é para tratar de qualquer assunto, é de assunto objeto da delegação. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Ele pode passar essa atribuição para algum secretário, de dar alguma condecoração, algum tipo de medalha, algum tipo de prêmio, de reconhecimento. Ele pode permitir que algum dos seus secretários faça isso, ok? E por fim, promover a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. É possível que o projeto de lei que tenha por objetivo fazer isso, ele delegue que algum secretário ele o elabore e que ele até mesmo leve ele para aquela Assembleia Legislativa do Estado votar, se é o caso de criação ou não daquela região metropolitana, macro-região, micro-região, ok? Vamos estudar agora quais são os crimes cometidos pelo governador. Tem aqui duas categorias que a Constituição do Estado fala. Fala sobre crimes de responsabilidade e também fala sobre crimes comuns. Primeiro, vamos entender o que são os crimes de responsabilidade. A Constituição diz o seguinte: são crimes de responsabilidade do governador aqueles que sejam definidos em lei federal. Os crimes de responsabilidade, eles estão definidos em lei federal. Lei federal é que vai dizer quais são os crimes de responsabilidade, que são modalidades de crimes que algumas autoridades públicas cometem quando do exercício de suas funções. E também eles podem cometer crimes comuns, ok? Se for admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, ele vai ser submetido a julgamento. Se essa acusação foi de uma infração penal comum, ele vai ser julgado perante o STJ. E se foi um crime de responsabilidade, ele será julgado perante um tribunal especial. Temos aí uma lição importantíssima, galera, que é o foro por prerrogativa de função dos governadores estaduais. Primeira coisa que nós vimos é que a acusação ela tem que ser admitida pela Assembleia Legislativa, não é isso? Primeiramente, a acusação com o governador ela tem que ser admitida e tem um quórum qualificado. Que quórum é esse? 2/3 da Assembleia Legislativa. Se 2/3 votarem a favor da admissão daquela denúncia contra o governador, se a denúncia trata sobre crime comum, ele vai ser julgado perante o STJ. Se a denúncia trata sobre crime de responsabilidade, ele será julgado perante um tribunal especial. Mas, professor, que tribunal especial é esse? Vamos ao slide, vamos ver. Esses aqui nos crimes de responsabilidade, né? Após a instauração do processo pelo Tribunal Especial, esse Tribunal Especial vai ser composto de 15 membros, galera. Vamos lá. A composição dele é 15 membros. Vocês podem acompanhar no slide aqui comigo. Desses membros, 7 serão deputados estaduais. Certo? Se a questão vir cobrar o seguinte: o Tribunal Especial será composto por 15 membros. 7 deputados federais e 7 desembargadores. Está certo? Não, está errado. Se disser, são 15 membros, 7 deputados estaduais e 7 juízes de direito. Também está errado. São 7 deputados estaduais e 7 desembargadores do Tribunal de Justiça, ok? Mas não são 15 membros. Quem vai ser o 15º membro? O presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça ele vai presidir os trabalhos desse tribunal especial, cabendo-lhe também o voto de desempate. Número ímpar, porque se houver um empate, o presidente vota desempatando a situação, ok? Outra situação, pessoal, durante o período em que ele estiver sendo processado, ele pode ser afastado, né? Ele pode ser afastado pelo prazo de 180 dias. Se passar esse prazo de 180 dias e o julgamento ainda não tiver sido concluído, o afastamento do governador cessará e o processo continuará normalmente. Então, existe a possibilidade de afastamento? Sim. Vai ser votada. Sendo ele afastado, ele vai permanecer por até 180 dias afastado. Se nesse período o processo contra ele não foi concluído, não chegou ao final, não teve desfecho, não houve um julgamento, ele vai retornar às suas atividades e o processo encerra. O processo suspende? Não. O processo continua. Beleza? Vamos tratar então agora um pouquinho sobre os secretários de Estado, galera. O governador, como nós já comentamos, ele é auxiliado pelos secretários de Estado. Esses secretários eles são nomeados e exonerados livremente pelo governador e tem 3 características que eles têm que observar. Primeiramente, tem que ser brasileiros. Depois, tem que ser maiores de 21 anos.
e depois tem que estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. Então, para ser secretário de Estado, a primeira coisa que nós temos que guardar é um cargo de livre nomeação e de livre governação por parte do governador do Estado. Segunda coisa que nós temos que lembrar, você tem que ser brasileiro, você tem que ter mais de 21 anos, tem que estar em pleno gozo de direitos civis e políticos para ser um secretário de Estado. Não confunda com aquelas regras relacionadas a conselheiros de tribunais de contas, que nós vimos na aula passada, feito no vídeo anterior. Aquelas regras ali são bem mais rígidas, são totalmente diferentes, exigem alguns requisitos ligados à idoneidade moral, à experiência, a conhecimento técnico e idade mínima superior e diferente dessa aqui que nós estamos vendo para secretário de Estado. Aqui se exige simplesmente ser maior de 21 anos, ser brasileiro e estar em gozo de direitos civis e políticos, certo? Não confundam, a banca pode tentar confundir esses requisitos de ingresso para conselheiro do Tribunal de Contas e para secretário de Estado. Atenção! Os secretários de Estado, eles têm a responsabilidade pelos atos que eles assinem, ainda que eles façam isso em conjunto com o governador e pelo que eles praticarem por ordem deste ou através de delegação. Então, pessoal, se um secretário de Estado ele assina um ato junto com o governador do Estado, por ser, teoricamente, é um cargo político, mas exige alguns conhecimentos técnicos, não formalmente falando, mas materialmente falando, é importante que o secretário ele tenha conhecimentos técnicos da pasta que ele vai assumir. Dessa forma, qualquer ato que ele pratica, qualquer ato que ele assine, mesmo que ele o faça em conjunto com o governador, a responsabilidade pessoal dele permanecerá, ok? Ainda falando sobre os secretários de Estado, quando eles tomarem posse e deixarem o cargo, tanto na entrada quanto na saída, né, eles terão que apresentar a declaração de bens, certo, pessoal? É importante isso. Isso também se aplica aos servidores comuns, quando eles entram, quando eles são nomeados para cargos públicos, lá na sua posse eles vão apresentar declarações de bens e rendimentos. Então, tanto quanto entra quanto sai, tem que apresentar essas declarações de bens. Por quê? Porque essas declarações de bens visam a verificar se não houve um aumento absurdo do patrimônio daquele secretário de quando ele entrou para ele saiu. Se ele entrou com um patrimônio de 200 mil reais e saiu com um patrimônio de 200 milhões, alguma coisa estranha aconteceu. Essa evolução patrimonial não condiz com o salário, não condiz com a função que ele exercia. Então há indício da prática de alguma atividade fraudulenta. Entenderam a situação? É por isso que se exige essa questão de declaração de bens. E por fim, é importante lembrar que eles terão os mesmos impedimentos estabelecidos para deputados estaduais. Eles não poderão ter contratos com empresas públicas, eles não poderão ser titulares de empresas, eles não poderão exercer mandatos eletivos, né, ou cargos públicos eletivos. Esses impedimentos que se aplicam aos deputados se aplicam também aos secretários. Às vezes alguém pode dizer assim, mas rapaz, se aplicaria sendo um deputado do Poder Legislativo e o secretário, um membro do Poder Executivo, se aplicam os mesmos impedimentos? Sim, a Constituição diz isso, certo? A Constituição do Estado diz isso expressamente. Por ser uma norma que pode confundir, pelo senso comum, provavelmente você erraria essa questão. Mas está lá expresso na Constituição Estadual. Por isso é importante pegar o nosso material de apoio, ler ele, reler, que ele está bem encorpado, está bem completo, beleza? Atenção, galera, vê só, atenção. Os secretários de Estado nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidades serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça. Agora, se nos crimes de responsabilidade houver conexão com o governador, aí ele será julgado pelo Tribunal Especial. Nós vimos as regras relacionadas agora ao foro privilegiado do secretário de Estado. Ele também tem foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Onde é que vai ocorrer os processos contra ele? Via de regra, no Tribunal de Justiça. Sejam crimes comuns, sejam crimes de responsabilidade. Eles serão processados perante o Tribunal de Justiça. A exceção é, se esse crime de responsabilidade ele agiu em conjunto com o governador do Estado, então ambos serão julgados pelo Tribunal Especial. Lembrando que o foro do governador do Estado que nós acabamos de ver, se forem crimes comuns, é perante o STJ, se forem crimes de responsabilidade perante o Tribunal Estadual, com a composição que nós acabamos de estudar. Havendo o secretário de Estado cometido esse crime de responsabilidade em conjunto, em conluio, se é um crime conexo com o do governador, então ambos serão julgados. O foro do governador vai atrair o deputado estadual,
o foro do governador vai atrair o secretário de Estado para que ambos sejam julgados perante o Tribunal Especial. Beleza? Vamos tratar agora um pouquinho também sobre o Poder Judiciário, galera. O Poder Judiciário, ele é responsável por administrar a justiça. O Poder Judiciário, como os outros poderes, ele tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, e a sua atribuição principal, a sua atividade típica é a administração da justiça. É julgar, é processar, aplicar as leis, aplicar a Constituição Federal e Estadual. Então é aplicar, fazer justiça, aplicar a norma diante dos casos concretos que ele seja chamado a discutir. E se subdivide em órgãos. Quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário? Vamos ao slide, vamos aprendê-los. São 5. O primeiro deles, o Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça do Estado é órgão do Poder Judiciário. Tem gente que confunde o Tribunal de Justiça com o próprio Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele vai além do Tribunal de Justiça, ok? Depois, os tribunais do júri. Depois, o Conselho de Justiça Militar. Os juízes de direito e outros juízes e tribunais instituídos por lei. Então, pessoal, a gente vê que esse rol ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Por quê? Porque a própria Constituição Estadual fala sobre outros juízos, fala sobre outros tribunais que eventualmente sejam instituídos por lei. Uma ressalva importantíssima. Nesse rol que nós acabamos de ver, vou até voltar para o slide, você está vendo aí falando sobre Tribunal de Contas do Estado? Não está, não é isso? Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado está na estrutura do Poder Legislativo. Ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo nas suas atribuições de fiscalizar, de tomar conta, de fazer aquela fiscalização que nós vimos, né? Orçamentária, financeira, técnica, administrativa. Então, o Tribunal de Contas ele está no âmbito do Poder Legislativo. Ele não é órgão do Poder Judiciário. Guarde isso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e o ingresso no Poder Judiciário. Primeiramente, o Tribunal de Justiça, que é aquele órgão da cúpula do Poder Judiciário, ele subdivide-se em 2 seções. Nessas seções, vai haver uma que vai atender a matéria criminal e outra que vai atender a matéria civil, beleza? Uma de matéria criminal, outra de matéria civil. Essas seções, elas serão subdivididas em câmaras. Vejam só, tem o tribunal. Esse tribunal ele se subdivide em 2 seções, uma para demandas de natureza civil, outras para demanda de natureza criminal. Essas seções, por sua vez, elas se subdividem em câmaras. Quantas câmaras? O número vai ser fixado por lei, que trata sobre a organização judiciária, que trata sobre a organização do tribunal. Mas é importante lembrar que ele se divide nesses órgãos fracionários, seções e câmaras, ok? O acesso ao Tribunal de Justiça, ele vai se fazer de forma alternada. O acesso aqui, pessoal, que a norma está falando, é o acesso para ser desembargador do Tribunal de Justiça, ok? Não o acesso de pedestres, de usuários do serviço, não. Esse acesso aqui que nós estamos comentando é para ser desembargador, ok? O acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á alternadamente por antiguidade e por merecimento. Então já tem a primeira norma. Tem 2 critérios para se chegar a ser desembargador. Por merecimento e por antiguidade. Além da norma do 5º Constitucional que nós vamos tratar também, ok? Então, esses requisitos serão apurados na última entrância. É importante falar isso, pessoal. Os juízes de direito eles estão subdivididos em entrâncias. Essas entrâncias, as formas de ingresso e a quantidade de entrâncias está regulado também na Lei de Organização Judiciária. Basta você saber que os juízes de direito se subdividem em entrância e o acesso para a lista para acessar, para ser desembargador, para o acesso ao Tribunal de Justiça como desembargador, facial observando os juízes que estejam já na última entrância, na entrância mais alta, ok? Sendo a promoção por merecimento, mediante lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça, ok? Vamos agora a uma regra importante, que é a regra do 5º Constitucional. Além dos critérios de antiguidade e merecimento, existe uma regra que diz o seguinte: 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será integrado alternadamente por membros do Ministério Público e por advogados. Vê só, galera, isso é uma previsão da
Constituição Federal, que está colocada por simetria também na Constituição Estadual. 1/5 das vagas do Tribunal de Justiça, ele vai ser preenchido por membros do Ministério Público ou por advogados. Quais são as características que esses membros do Ministério Público ou que esses advogados deverão preencher? Vamos estudá-las uma a uma. São 5. Primeira delas, um notório saber jurídico. É necessário que ele tenha notório saber jurídico. Depois, reputação ilibada. Depois, mais de 10 anos de carreira ou de atividade profissional. Ele tem que ter menos de 65 anos e indicado em lista sêxtupla pelo órgão representativo de sua classe. Então, pessoal, o membro do MP vai ser alternadamente um membro do MP, um membro da advocacia. Um membro do MP, essa advocacia é advogados públicos, advogados privados, basta ser advogado inscrito na OAB. Haverão listas, essas listas serão indicadas tanto pelo MP, tanto pelos advogados. Para figurar nessa lista, esse cidadão ele tem que ter, primeiramente, um notório saber jurídico, óbvio. Para você ser desembargador de um tribunal, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter um conhecimento jurídico. Além desse notório saber jurídico, boa reputação, reputação ilibada. Uma reputação ilibada é que não há nada que possa manchá-la, uma reputação limpa. Depois ele tem que ter mais de 10 anos de carreira ou de efetiva participação no cargo, de efetiva atividade. Então não é um novato, é um cara que ele já se mostrou provado após 10 anos de experiência para poder ingressar. Depois tem uma idade máxima, ele tem que ter até 65 anos. Não pode ser uma pessoa com mais de 65 anos. E depois ele tem que ser indicado numa lista. Ele vai figurar na lista e dentre esses nomes que preenchem esses requisitos, será escolhido um deles para ser membro, para acessar como desembargador o Tribunal de Justiça. Então os critérios são antiguidade, merecimento e o 5º constitucional, que é 1/5 das vagas reservadas para membros do Ministério Público e da Advocacia Pública. Se disser o seguinte, o Tribunal de Justiça, os desembargadores do Tribunal de Justiça serão apenas juízes de direito da última instância por critério de antiguidade e merecimento. Errado. Por quê? Tem a regra do 5º constitucional. Os membros do Tribunal de Justiça serão apenas os juízes da última instância por critério de antiguidade e merecimento e membros do Ministério Público apenas. Membros da Advocacia apenas. Errado. Membros do Ministério Público, membros da Advocacia e juízes da última instância por critérios de antiguidade e critérios de merecimento. Ok? Vamos estudar agora, galera, um pouquinho sobre o sistema de segurança pública. O sistema de segurança pública no âmbito da Constituição Estadual. Ou melhor, pessoal, vamos deixar para que os vídeos não fiquem muito longos, essa é a recomendação do nosso curso. A gente dá uma paradinha, deixa esse tópico para o próximo vídeo, beleza? E já arremata com algumas questões para fixação do conteúdo, ok? Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente retorna.